Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui nesta noite para meditar na Sagrada Escritura. E hoje eu quero estar compartilhando com vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 40. Do versículo 13 até o versículo 40, irmãos, eu estive observando e encontrei, como vocês também já leram esse texto, e certamente vocês já observaram isso, nós destacamos aqui 3 casos que aconteceram na vida de Paulo e na vida de Silas, e certamente Lucas, que estavam com eles, que é o narrador deste livro. Encontramos assim 3 casos que nos traz uma experiência de vida cristã, de crescimento espiritual. Eu gostaria de começar a partir do versículo 13, que começa falando a respeito de uma libertação. Eu creio, irmãos, libertação de uma mulher que, no versículo 14, diz que ela servia a Deus. E nós vamos observar que essa mulher, ela precisava da providência de Deus na vida dela. Mas eu gostaria de ler com vocês aqui o versículo de número 13, que diz assim: No dia de sábado, saindo fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. No versículo 13, irmãos, nós vamos notar aqui algo importante para a vida de um cristão. E eu creio que é fundamental o cristão que ora. Então, no versículo 13, vocês observam que Paulo sai da cidade e procura um lugar para orar. E eles encontram este lugar à beira de um rio. E no momento que eles começam a orar, no momento que eles começam a buscar a Deus, começa a juntar pessoas ao seu redor. E a palavra de Deus diz, no versículo 14, que uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aqui, irmãos, nós vamos notar aqui que a Bíblia fala de uma certa mulher e relata o seu nome, Lídia. Agora, notemos uma coisa interessante nesse versículo 14. A Bíblia diz que ela servia a Deus. Mas quando você observa este versículo, você vai observar que ela era uma mulher desatenta. Que ela era uma mulher que tinha um coração fechado para Deus. Mas, ao ouvir a palavra, irmãos, é outra parte fundamental na vida do crente. Ouvir a palavra. E aquela mulher, diz aqui no versículo de número 14, ao ouvir o que Paulo dizia, Deus abriu o seu coração, demonstrando aí que ela tinha um coração fechado. O coração dela não estava perceptível a palavra, mas no momento que ela parou para ouvir, o coração dela se abriu. Nós vamos ver agora ela sendo liberta daquele mal. O coração fechado se abre. E aquela mulher que era desatenta, ela passa a estar atenta à palavra de Deus. E o segundo caso, irmãos, que nós encontramos nesse texto de Atos dos Apóstolos 16, encontra-se do versículo 16 até o versículo 19. Vou ler para vocês o que diz. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta
seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Agora, irmão, vamos analisar esse segundo episódio, né? Onde Paulo, novamente, juntamente com Lucas, juntamente com Silas, eles saem para orar novamente. E no momento que eles saem para orar, a Bíblia diz que aparece uma jovem, né, com espírito de adivinhação, mas até aí Paulo não tinha percebido ainda, e ela começa a dizer para eles: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E diz, irmãos, a palavra que um certo dia, quando eles estavam indo para a oração, ela aparece e ela começa a dizer as mesmas coisas. E aquilo ali então perturbou Paulo. E Paulo então teve discernimento do Espírito Santo. E diz a palavra de Deus que Paulo repreendeu aquele espírito de aviação em nome de Jesus e mandou que aquele espírito saísse dela. E a palavra de Deus nos diz que na mesma hora, sabe, foi um efeito eficaz na vida daquela jovem. Na mesma hora ela ficou liberta. E os seus senhores, irmãos, ficaram chateados, porque de repente viram que agora aquela mulher não estava mais possuída pelo demônio. Ela estava em perfeito juízo. E eles não conseguiam mais colocá-la ali para fazer com que ela ganhasse dinheiro com aquele espírito de adivinhação. Pois a mulher agora estava com perfeito juízo. A mulher agora não estava mais com aqueles homens. E por isso eles ficaram revoltados. E por isso, quando eles viram, né, que eles perderam todos os lucros que tinham com aquela jovem, eles ficaram revoltados e prenderam Paulo, né? Levaram na presença dos magistrados. Paulo e Silas foram chicoteados, rasgaram as suas vestes e foram colocados em uma prisão. E nós vamos ver, irmãos, que Paulo e Silas, irmãos, eles, mesmo estando numa prisão, nós vamos observar que ele foi colocado ali num cárcere. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E aqui nós vamos ver, irmãos, novamente, sabe, o poder da oração. Nós vamos ver agora aqui o poder da oração na vida de Silas e na vida de Paulo. E eu quero, irmãos, estar destacando, nesse segundo caso aqui, o poder, irmãos, da oração e o poder do louvor. Vocês observam que, mesmo Paulo e Silas estando presos, com seus pés amarrados ali, aquelas circunstâncias que eles estavam, eles não deixaram de louvar e bendizer o Senhor. E naquele momento que eles oravam e eles louvavam o Senhor, houve aquele grande terremoto e as cadeias de todos que estavam ali foram soltas. E aí nós analisamos que a oração e o louvor, ele também atinge o coração das pessoas. Portanto, meus amados irmãos, eu quero chamar a atenção de você que está me ouvindo nesta noite. No momento em que nós estamos passando, né, difíceis, estamos em casa, sem poder sair,
estamos nesta quarentena. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Faça como Paulo e Silas. Eles estavam numa prisão muito diferente do que nós estamos hoje. Nós estamos na nossa casa. E o que Deus está nos dizendo nesta noite: vamos orar, vamos jejuar, vamos louvar ao Senhor, vamos meditar na palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus também, no momento certo, na hora certa, Deus vai fazer com que essa peste que está assolando o mundo, que está assolando a humanidade, no momento certo, Deus vai dar um basta. Deus ainda só não deu um basta, porque Deus está tratando com as nações. E Deus está tratando também, irmãos, de uma maneira muito especial com a igreja, para que aquelas pessoas que estavam desatentas, como Lídia estava, para aquelas pessoas que ainda estavam com o coração fechado para a palavra de Deus, Deus está dizendo nesta noite, meu irmão, abra o seu coração para Deus, abra o seu coração, fique atenta, fique atento à palavra que Deus está dizendo nesta hora, nestes dias tão difíceis, aonde a igreja está orando talvez como nunca orou em sua vida, no século 21. Portanto, meus amados irmãos, quero destacar para vocês nesta noite que o poder da oração, o poder da palavra e o poder que há também no louvor, eles são capazes de libertar pessoas. E a palavra de Deus, irmãos, ela foi pregada também para o carcereiro. Não somente para ele, mas também para toda a sua família. E nós vamos observar no desfecho, deste capítulo 16, do versículo ali 40, nós vamos ver que o carcereiro, juntamente com a sua casa, foram batizados. Portanto, irmãos, o poder que há na palavra é tremendo, meus irmãos. Sejamos como Paulo e Silas. Então, o que fazer? Temos que orar mais, temos que jejuar mais, temos que buscar tempo para buscar a face do Senhor, para buscar a face de Deus. Temos que cantar cânticos espirituais, temos que louvar, adorar ao Senhor em todo o tempo. E agora, irmãos, nós estamos tendo tempo para adorar, tempo para ler a palavra, tempo para meditar na palavra. Vamos aproveitar esse tempo, irmãos. Vamos estar, mais em comunhão com Deus. E aí, então, nós vamos receber, irmãos, a autoridade que há no nome de Jesus. A autoridade que estava na vida de Paulo e na vida de Silas. A autoridade que também se apossou de muitos servos de Deus no passado. Que a nossa igreja ali no Parque Araruama, irmãos, seja uma igreja que venha fazer uma reflexão, da sua vida espiritual e venha mudar para melhor, E eu tenho certeza, irmãos, que quando tudo isso acabar, quando nós podemos nos ajuntar novamente, eu creio que vai ser diferente. Nós vamos ver um povo diferente, um povo com mais vontade de orar, um povo com mais vontade de estar na casa de Deus, porque antes, quantos ficavam em casa, podendo estar nos cultos? Com certeza, hoje você deve estar dizendo assim: puxa, que saudade. Gostaria que a igreja estivesse aberta, gostaria de estar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Por isso eu estou dizendo nesta noite, quando a gente retornar, a alegria vai ser maior. Deus está nos ensinando, irmãos, a buscar mais a tua face. E eu tenho certeza, no nosso retorno, Deus vai operar muito mais do que operava antes no nosso meio. Tenha certeza disso, irmão. Permaneça firme, permaneça na fé, permaneça orando, permaneça acreditando. Deus está operando na vida da igreja e na vida da sua família.
Amém. Que Deus abençoe a todos.